que seria a perda de temperatura por radiação, né? Por radiação é quando o recém-nascido está próximo, não está em contato direto, mas ele está próximo em objetos, de objetos e de superfícies frias, né? E aí acaba se resfriando também. Evaporação é quando ele perde temperatura pela pele. Água, perde temperatura. E convecção, quando ele perde temperatura pelo ar, né? Então, ele está ali, o ambiente está frio, né? Sei lá, ar-condicionado, tempo frio, e ele perde temperatura. E condução é quando ele já está em contato direto com superfície ou objetos frios, ok? Próxima pergunta. Qual o objetivo de aspirar o recém-nascido logo após o nascimento? Então, é uma pergunta óbvia. O intuito de aspirar é para que reverta, aí, vamos se dizer assim, o quadro de asfixia que o recém-nascido pode desenvolver por conta ali do líquido amniótico que está ali bloqueando as vias aéreas. Então, o intuito de fazer essa aspiração é o quê? De permeabilizar, né? De liberar essas vias aéreas, ok? Durante o cuidado de enfermagem, deve o profissional, além de realizar ou acompanhar os procedimentos, deve também observar, né? Qual observação cabe ao profissional estar atento? E essa observação foi citada em várias vezes e por diversas vezes durante aí a aula, durante, né, a explicação aí dos cuidados, né? E aí alguns alunos até me chamaram, professora, eu não entendi muito bem e tal. Então, muitas das vezes, muitos dos cuidados que a gente colocou aí que cabe ao profissional da enfermagem, sempre foi complementado com a questão do profissional observar o interesse da mãe ao recém-nascido, se ela demonstra cuidado, preocupação, né? Se ela se dispõe a realizar, né, mãe de primeira viagem, por exemplo, se ela se dispõe a realizar os cuidados e tudo mais. Então, literalmente observar se está tendo um vínculo afetivo entre mãe e recém-nascidos. Tem mulheres que já sofreu ou sofre por depressão ou alguma questão psicológica. Então, logo após o nascimento, até mesmo antes do nascimento, essa mãe já pode apresentar alguma rejeição para essa criança, né? Que é aí alguma, né, depressão pós-parto, psicose pós-parto, enfim. Então, é uma função da enfermagem também, né, de certa forma, e que isso já, dependendo da situação, já dá para ser observado já dentro da maternidade, né? E aí, tendo essa observação e tendo a confirmação, já pode iniciar aí um processo de cuidado, né? Então, essa era uma questão aí que tinha ficado um pouco na dúvida aí de vários alunos que vieram me chamar, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Larissa, tudo ok até o momento? Tudo, Pro, tá tudo suave. Gente, eu conheço a Larissa de outros carnavais. A Larissa foi minha aluna. Bom, aula 3. RN, baixo peso e prematuro, né? Então, primeira pergunta foi: quais medicações é utilizado na reanimação do neonatal, né? Na verdade, as medicações que é presente no carrinho de parada do neonatal não é diferente dos carrinhos para o adulto, né? Então, de certa forma, vocês vão estar encontrando a adrenalina, né? Que é aí o que vai dar, tentar voltar o ritmo aí do coração, né? O funcionamento cardíaco, né? Pode ser utilizado bicarbonato, né? Para quando tem aí uma suposição de uma possível acidose, né? O bicarbonato ele serve para neutralizar a acidez que pode acontecer devido aí
um quadro de parada cardíaca, tá? E expansores de volume, que nada mais é que líquido, oferecer líquido para esse recém-nascido, para que tenha sangue aí para circular na corrente sanguínea, né? Que pode ser o soro fisiológico, ringer de lactato, o próprio sangue, né? Então, esses são os medicamentos. E também tem o naloxone, que é um medicamento antagonista, né? Ele é utilizado aí em situações onde tem reações alérgicas, né? Onde há uma rejeição de algumas medicações, e aí se usa o naloxone como um antagonista para reverter aí o quadro dessas situações. E esse é um medicamento utilizado quando se observa uma diminuição da frequência respiratória em recém-nascidos, onde a mãe utilizou alguma medicação, no caso aí os opioides, 4 horas antes do parto, tá? Aí o médico vai estar utilizando essa medicação para reverter o quadro no recém-nascido, porque daí no caso, quem apresentou as complicações foi o recém-nascido e não a mãe, ok? A segunda pergunta é os métodos de alimentação, que é o de gavagem, que pode ser de forma contínua ou de forma intermitente, né? E aí eu coloquei lá para vocês um vídeo, né, sobre gavagem, que nada mais é que se alimentar através da lei da gravidade, vamos dizer assim, né? Onde se coloca ali o corpo da seringa, nova, estéreo, né? Porque me perguntaram se era obrigado ser uma seringa estéreo. Falei, óbvio que sim, né? Recém-nascido, né? Risco de infecção é gigantesco. Então, uma seringa aí de 20 ml, nova. Não se utiliza o controlador de fluxo que existe naquele no de soro, né? No equipo de soro, de gotejamento e tal. Então, se faz através mesmo da lei da gravidade, né? Então, se coloca numa altura acima e deixa aquele líquido entrando ali livremente, tá? Aí a questão de ser intermitente e de ser contínuo, eu posso determinar um volume de leite para ser colocado dessa forma, né? Para ser ofertado para o recém-nascido dessa forma, alguns horários do dia, ou eu posso determinar uma quantidade para correr durante 24 horas. Aí, nesse caso, pode ser interessante controlar o volume dessas 24 horas, pode ser até utilizado bomba de infusão, né? Mas a forma de gavagem acaba sendo o mesmo, tá? É importante saber que antes de iniciar a alimentação por gavagem, deve ter certeza se existe conteúdo gástrico na criança. Por isso que se faz uma aspiração antes, né? Lembrando que ela vai estar sondada. Então, se faz a aspiração antes para saber a quantidade e a característica desse conteúdo gástrico, para depois fazer aí, iniciar a alimentação, ok? Próxima pergunta. Sabe-se que alguns fatores podem ser indicativos para o nascimento de um RN em parada cardiorrespiratória. Quais são esses fatores, né? E aí, o que acontece? Nós sabemos que a equipe ela deve estar preparada o máximo possível, né? Para possíveis intercorrências, né? E aí, essa equipe, sabendo que a mãe teve aí uma gestação de risco, que a mãe é diabética, que a mãe tem alguma patologia, que a mãe está ali no processo de parto já diversas horas, né? Então, parto longo, trabalho de parto longo, parto complicado, etc. Então, um parto
pós-termo ou um parto com muito pouco idade gestacional. Então, a gente já se prepara para um recém-nascido com possíveis complicações. Então, toda aquela questão de material, equipamento, medicação que tem lá na aula, que foi visto detalhadamente com vocês, tudo aquilo já deve estar preparado, principalmente nessas situações onde pode ser que esse recém-nascido, né, tenha aí algum problema. Então, a equipe já fica preparada mediante esses fatores que podem ser observados, fatores pré-natais, né, nessas questões aí de gestante com gestação de risco, ou que tem alguma doença, ou que teve já problemas nos outros partos, nas outras gestações, né, ou a situação que está acontecendo ali no parto, durante o parto, né? Então, esses são os fatores que nos faz suspeitar de um nascimento de um recém-nascido com complicação, com intercorrência, ok? Próxima pergunta seria sobre a apneia primária e a apneia secundária, né? Então, nesse caso de apneia primária, eu coloquei aí para vocês, né? Então, a apneia primária seria o início de uma possível parada cardíaca, né? Então, respiração rápida e profunda, com aumento da frequência cardíaca e também o aumento da pressão arterial, né? Os movimentos respiratórios podem começar a cair, né? Então, aí nós temos a questão da apneia primária. E essa apneia primária, ela pode ser revertida, vamos dizer assim, com movimentos, né, dolorosos, né, onde a gente se faz um estímulo doloroso na criança e tal, e ela já pode voltar, né? Na apneia secundária, onde a situação já está mais crítica, onde já tem os episódios de gaspeamento, né, que é quando a criança está respirando profundamente, numa frequência muito irregular, né? Frequência cardíaca começa a cair, continua caindo, na verdade, junto com a pressão arterial, e essa respiração cada vez pior, né? Com uma irregularidade muito intensa, já é o processo, né, de apneia secundária, onde já necessita de ventilação, né, por pressão positiva, que é o que a gente também falamos em aula. Porém, existe uma questão. Tanto a primária quanto a secundária, elas podem acontecer ainda dentro do útero. Então, é muito complicado a gente descobrir exatamente em qual fase da apneia está aquele recém-nascido, quando isso já chega nos seus braços, né? Quando sai do útero e já chega já nesse processo todo aí. Então, na dúvida, procede com os cuidados aí, mediante aí fosse uma apneia secundária, ok? A próxima pergunta seria sobre a massagem cardíaca, né? Como que é feita a massagem cardíaca na criança, né? Então, nós sabemos que se faz, né? Após aí observado que não está tendo retorno, frequência cardíaca está diminuindo, né? Está decaindo, aí se inicia ali as massagens cardíacas. E se faz com o dedinho, né? Com os dois dedos. Então, tem profissionais que optam por esses dois dedos e tem profissional que opta por esses dois dedos aqui, por ter mais precisão, né? Por ser mais quase do mesmo tamanho, vamos dizer assim, que tem mais precisão na massagem cardíaca. Então, a massagem cardíaca é de no mínimo 120 por minuto, com aprofundamento de 1 a 2 centímetros, né? Então, é bem sutil mesmo, tá?
E aí se faz toda a avaliação, né? O profissional fica ali avaliando o pulso para ver a qualidade e a resposta dessas massagens cardíacas. Quando está associado com a ventilação, se faz 3 movimentos, 3 massagens para uma ventilação, ok? Tudo bem até aí? A próxima pergunta seria sobre os cuidados do recém-nascido em fototerapia, que é aquele recém-nascido que apresenta a icterícia, né, o amarelão. E aí temos que ter, a enfermagem tem que ter um cuidado primeiro com a temperatura dessas lâmpadas, né, que fica ali direcionada para o recém-nascido. O recém-nascido ele vai estar seminu, vamos dizer assim, só com a sua fraldinha e com protetores dos olhos, né, para não ter queima de retina, tá? E tem que respeitar o período, né? Então, geralmente tem horas que ele deve ficar nesse banho de luz. Tem que respeitar a mudança de decúbito também, né? E é uma situação que aparentemente parece ser inofensivo, mas não é. Tem que respeitar rigorosamente, porque o risco de queimadura nessa criança é muito grande. Eu já presenciei casos onde o recém-nascido estava com urina, uma quantidade de urina, e não fizeram a troca, deixou o recém-nascido ali, né, por várias horas, sem nenhuma supervisão, e esquentou, aquela fralda esquentou e queimou a criança, né? Então, cuidado tem que ser muito, muito bem feito aí, né? Por mais que aparenta ser uma situação inofensiva aí, ok? Vamos ao próximo exercício. Gente, pode falar aí que vocês precisarem, tá? Bom, o próximo exercício foi da aula 4, que nós falamos de transporte de recém-nascido, né? Primeiro, a gente deve se atentar e entender que a melhor forma de transportar o recém-nascido é no útero. Essa é a forma ideal, né? Então, aquela mãe que faz o acompanhamento com o pré-natal, onde, né, já é uma gravidez de risco, onde já identificou alguma questão patológica, alguma anomalia, malformação desse recém-nascido, enfim. Então, é interessante que essa mãe já se interne, né? Já faça ali toda a sua questão do parto, nascimento do recém-nascido, na unidade especializada. Esse é o ideal, né? Mas quando não for possível, tem que ter a questão da transferência e tudo mais, né? Então, o principal cuidado é o quê? Estabilizar esse recém-nascido. Isso é óbvio, né? Então, o pediatra tem que ter todo esse cuidado de estabilizar todas as alterações ou possíveis complicações que possam vir a acontecer. Ela tem que ser prevista e corrigida. Alterações metabólicas, questão de glicose, questão pulmonar, edema pulmonar, né? Ventilação mecânica, né? Então, toda essa questão tem que ser estabilizada para, assim, conseguir fazer um transporte seguro dessa criança, né? E aí foi visto lá que até 200 quilômetros pode ser feito em ambulância, mas que isso o ideal é a aeronave, né? E todo esse veículo, seja lá aeronave, seja lá carro, ambulância, ele tem que estar equipado, né? Com todos os equipamentos, materiais, drogas que possam ser necessários caso essa criança venha ter algum tipo de intercorrência durante o transporte, né? Então, as medidas que devem ser feitas é isso. Então, revisão de material, equipamento e também da condição clínica desse recém-nascido, ok? Como diferenciar um tremor de uma convulsão,
né? Então, a gente sabe que convulsão tem claudicação do globo ocular, dos olhos, né? A criança, ela não vai parar de se movimentar ao toque, né? Então, essas são já situações básicas para a gente diferenciar um tremor de uma convulsão, né? E as próprias características dos movimentos, né? Então, a gente sabe que alguns movimentos eles podem ser mais acentuados em um membro de um lado ou do membro de outro lado, né? Dependendo aí da convulsão, tá bom? E, de forma resumida, explique a rotina de pessoas e limpeza de uma unidade neonatal. A gente tem que entender que neonatal é um ambiente, é um setor crítico, né? E lá na aula de intercorrências de introdução à enfermagem tem esse assunto, né? A frequência de limpeza e tudo mais. Então, em ambientes críticos, a limpeza terminal ela é feita diariamente. Não só quando morre ou tem alta, né? Como é em outros setores. Então, lá é feito diariamente. Limpeza de bancada diário, limpeza... Aí, né, aí também depende de unidade para unidade. Onde vai estar estipulando a frequência de limpeza dos berços, da incubadora, né? E também os produtos, que tem que ser eficientes e também não pode danificar esses equipamentos. Então, vai seguir conforme orientação do fabricante e orientação dos produtos, né? A forma de utilizar esses produtos. Só deve ter e estar nesses setores quem precisa. Lá não é um setor de passeio. Vou lá ver como que tá e vou dar uma passada rápida lá. Não. Lá tem que estar apenas quem necessita. Então, geralmente, a UTI neonatal, o setor de neonatologia, ele é subdividido em crianças patológicas, crianças que estão ali somente para tomar alguns medicamentos, aquelas demandas de criança que só está ali para ganho de peso. Então, ele é subdividido. Então, se você, como funcionário, está escalado para a unidade onde é para crianças para ganhar peso, então é ali que você deve ficar todo o seu plantão, com roupa privativa, higiene das suas mãos, o ideal é que seja roupas de manga curta, né? Para que você possa higienizar não só suas mãos, como também o seu antebraço, ok? Então, essa é toda a questão, né? Os visitantes, mães, acompanhantes, também tem que ser orientado com relação a essa limpeza, essa higiene rigorosa que é necessária, ok? E a aula 5, onde nós falamos de humanização, né? Então, humanização é algo que a gente já trabalha desde sempre, nós já sabemos disso, né? E já inicia esse trabalho desde do pré-natal, né? Conversando com a mãe, ainda mais quando tem a identificação aí de complicações, de patologias, né? E aí, aonde tem um dos aliados, o trabalho agora com o uso do método canguru, né? Que nós vimos também aí na aula. E aí a pergunta tem, quais as vantagens do método canguru, né? Então, o método canguru só tem vantagens, não tem desvantagens, né? Então, ele melhora o vínculo de mãe e filho, melhora por conta desse contato pele com pele, e isso acaba minimizando o período de internação, estimula o aleitamento seio a seio o quanto antes, né, o mais rápido possível, né? Então, só tem vantagens. Não quer dizer que o método canguru vai substituir uma incubadora, a própria mão de obra, né, dos profissionais da saúde, né, não vai substituir. Ele tem o objetivo quê? De agregar esses cuidados, né? Então, a mãe acaba tendo ela tempo
disponibilidade, quanto mais tempo ela ficar com essa criança, mãe, pai, né? Ou algum outro responsável, outro familiar, vai ser só grandes benefícios, ok? Então, tendo condição clínica, esse recém-nascido está ali, foi avaliado e tem condição clínica para se manter na posição vertical, né, no peito ali da mãe ou do pai, enfim, então libera-se esse cuidado aí com o recém-nascido, tá? A enfermagem tem por função supervisionar, esclarecer as vantagens, né,